Não, pois é. Então, agora, se você tem uma radiação inicial, a pergunta é, qual é a radiação? Da onde veio essa radiação? Você estou vendo? Eu estou vendo a luz que sai de você também, não precisa nem olhar para lá. Olha se você tem ar, todo mundo emite luz, né? Então, tá lá, você tem no instante t igual a zero. Se você tem um campo naquele instante t igual a zero, então a pergunta é, esse campo foi gerado por alguém. Tudo bem. Se você me disser que eu tenho um campo de partida, beleza, eu não tenho dúvida, o campo vai gerar campo. A questão que eu estou me colocando é, esse campo de partida, ele veio da onde? Será que não teve uma carga que o gerou? Aí sim, aquela carga gerou aquele campo, e aquele campo é o campo de partida. Mas assim, a pergunta é, e o campo de partida? Ele saiu do nada? Ele saiu de um outro campo? Ou ele saiu de alguma carga que o gerou, e aí a partir daí, campo gera campo? Essa é a questão que eu estou colocando. Mas eu sou argumento seguinte, se você tivesse, em vez do ar, um X lá, que fosse ligado a um pio, sei. Ah, bom. Bom, então, eu tenho pio, então, o pio zero. Agora, você está com ar, então é difícil você, aí você tem quanto sobra no universo? Sei. Será que não sobra um? Não, pois é. Aí sim, é um mísero elétron, né? Que é assim produzido. Então, como você não está trabalhando com material não pio, uma partícula particular, então assim, né? Você sempre vai ter um ar. Não, eu concordo. Se você me disser que você tem, em algum momento você tem alguma fonte, e aquela fonte vai gerar campo, aí o campo vai gerar campo. Eu concordo. A questão que eu estou me colocando é se não houver matéria, não é fonte nenhuma, é só, tudo é campo no início. Então, o campo vai sair de campo a partir de nada, isso que eu estou falando, essa é a questão que eu estou colocando. Sistemas não lineares são muito complicados mesmo, é uma questão complicadíssima em matemática, né? Não tem uma teoria geral. Às vezes, é por isso que às vezes você tem problema regime caótico, né? Você tem um problema não linear, aí você começa com uma condição inicial, aquela condição inicial te dá uma solução bonita, problema não linear. Aí você modifica um pouquinho só a condição inicial, aí você imagina, se eu modificar um pouquinho a condição inicial, o problema vai evoluir muito próximo do outro, não, o problema vai numa direção completamente louca. A não linearidade, quer dizer, o regime caótico, muitas vezes ele vem da não linearidade. É isso aí. Então, é uma questão que não está resolvida, eu não estou te dando uma resposta, eu estou levantando a questão para todo mundo pensar. Eu acho que a questão que sempre tem é o seguinte, quem vem a carga elétrica é o campo. Isso, exatamente. Você vai precisar de um ou do outro do teu início. A questão é, a radiação vem da matéria ou a matéria pode ser construída a partir da radiação? Essa é a questão. Então, o problema de quem vem primeiro, seu ovo ou que é a galinha, é um problema da física, não é tão banal assim, né? Então é um pouco isso. Quem vem primeiro, né? É a matéria que de alguma forma vai gerar radiação. Eu digo que nesse mundo, vamos chamar da fotônica, sim, a radiação tem que ser colocada em primeira instância. Isso aí, então, assim, o que tem que ser colocado? A radiação, né? Em primeira instância. Justamente como evoluir a equação do Maxwell, que é da matéria, da carga, né? Para a radiação em primeira instância. Cara, a questão não está fechada não. A gente vai continuar, a gente vai continuar isso. Bom, deixei como tarefa. Outra tarefinha que vocês podem fazer, se quiserem, é o seguinte: a partir das equações em 5 dimensões, com as cargas e as correntes, mostrar a continuidade da carga elétrica. Quer dizer, como a gente tem no caso de Marte, tira a divergência temporal dessa equação, tira a derivada temporal dessa equação e a divergência do J, aí mostrar que dρ dt mais divergência de J é igual a zero. Isso, aí a gente tem que iterar as equações. Lá no caso de Maxwell, né, quando a gente mostra que a continuidade da carga elétrica é compatível com as equações de Maxwell. Divergência de E igual a ρ sobre ε0. E aí rotacional de B igual a 1 sobre C2, ddt, mais de 0J. Então o que a gente faz? A gente tira a derivada temporal da primeira equação, vai dar esse dE dt, aí esse dE dt está aqui, aí eu tiro a divergência dessa equação. Divergência dessa equação. Vai ficar ddt de ρ, divergência de J. Aí aqui vai ficar ddt da divergência de E. Aqui eu vou ter ddt da divergência de E. Usa essa equação com essa, tira a divergência do D que é igual a zero, e aí a gente ganha aqui.
derivada temporal da equação de continuidade da conservação da carga elétrica. Então, elas são compatíveis com a equação de base. Para isso, eu preciso iterar essas duas equações. Seria interessante vocês fazerem isso agora, porque não vai ser tão simples, porque vocês têm os termos não lineares. Tá? Então, mostrar que tem que valer a continuidade da carga, a equação de continuidade da carga vai valer, porque nós não quebramos a simetria de Cayley das equações. Essa equação aqui, olha, plenamente invariante de Cayley. Se eu tirar a derivada ni dessa equação, que é a derivada ni desse termo, e a derivada ni desse termo, ó, dni dni de f mini é identicamente zero. Aqui eu tenho dni. Aí quando esse dni bater aqui, vai ficar ni rho. Ni rho, dá zero. Quando esse dni bater aqui, vai ficar ni capa lambda. Ni capa dá zero. Então essa equação ela dá a divergência de J igual a zero. Então, pela equação covariante, é imediato a gente ver que dni jni igual a zero. Então sai a conservação da corrente. Agora, fazendo com componente, é que nem máximo. Se eu fizer dni f mini igual a jni, né? Quando a gente faz dni f mini igual a mi zero jni, a gente tira uma divergência aqui, isso aqui é identicamente zero, aí fica dni jni igual a zero, e sai bonitinho a conservação da carga. Agora, quando a gente vai para componente, a gente tem que iterar as duas equações. Agora aqui é imediato também, fica fácil a gente ver. Usa a identidade Bianchi aqui, usa a identidade Bianchi aqui. Agora, se eu tirar a derivada temporal dessa equação e tirar a divergência dessa equação, aqui vai aparecer a derivada temporal de B, vai aparecer a derivada temporal de metil, então eu tenho que ver, aí aqui vai aparecer divergência também, então eu tenho que ver como é que eu vou lidar, não é tão óbvio não, mas é imediato, tem um trabalhinho aí por fazer. Então, procurem ver a conservação da carga elétrica iterando as equações aqui. Aqui eu só vou dar para vocês um guia, que na aula que vem, quando a gente se reunir, quem quiser assim, aprofundar, eu vou dar algumas coisas. Nós estamos já começando a não linearidade. Na aula que vem nós vamos falar de outras não linearidades também, mas assim, tem cursos aí onde a gente trabalhou. Se vocês olharem no Professor Global, tem as atividades formativas de verão, de 2014. Tem um curso lá, é bem introdutório, que é um curso de nível de graduação, então eu dei as coisas bem mastigadinhas, assim, dei até o histórico da área, que é efeitos, extensões não lineares do eletromagnetismo. Então, foi um curso introdutório, né? Nível graduação. Depois, aqui no CBPF, a gente fez o curso de eletromagnetismo de 2017. Aí a gente tratou a não linearidade das aulas 1 até 5. As 5 primeiras aulas foram eletrodinâmica não linear. Depois, o eletromagnetismo de 2018, eu fiz um pouco mais completo, e a gente vai também percebendo que introduzir, melhorando as coisas, né? E aí a gente fez eletromagnetismo não linear nas aulas 1 e 2, e depois nas aulas 6, 7 e 8. Então vocês podem ter fonte, se quiser aprofundar um pouquinho, vir lá nesses cursos. Agora, isso que nós estamos fazendo aqui, de Jump Science de 5 dimensões, não tem nesses cursos aqui, eu estou fazendo nesse curso aqui, tá legal? Então quem quiser depois ter material de referência, é só pegar esses aqui. Claro, tem material, nesses cursos eu dou referência para vocês, livro, onde se discute alguns artigos também, tá bom? Você, para esses experimentos de lei, você indicaria alguma lagrangiana que vai... Ah, sei. Que... Eu acho, olha, eu acho que sim, olha, pelo que eu, assim, com esses lasers, né,
estão sendo construídos, esses lasers eles vão, digamos assim, eles vão ter uma penetração grande no vácuo. Eu acho que a melhor eletrodinâmica associada a esse laser deve ser Euler-Heisenberg. Euler-Heisenberg. Porque a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg ela já foi derivada levando em conta a estrutura do vácuo da eletrodinâmica, a estrutura do vácuo de Dirac. Então, eu acho que ela, com esses lasers, você vai... claro, você vai poder descobrir outros efeitos, mas eu acho que a eletrodinâmica que vai melhor descrever essas experiências dessa Euler-Heisenberg. E aí, eu pergunto, quando você faz uma analogia experimental, você precisa dos teóricos números, né? Certo. Analogia com números. Certo. A Euler-Heisenberg tem tecnologia? Tem uma caixinha? Tem, você pode, olha a Heisenberg, você pode tirar o espalhamento fóton-fóton, você pode estudar a birrefringência do vácuo, ela te dá uma birrefringência do vácuo, que é um efeito que está se tentando medir também. Olha, a Heisenberg pode te dar efeito em cima da produção do efeito Bragg-Wheeler, né, que é fóton-fóton dando é mais e menos, quer dizer, você produzir matéria e antimatéria a partir de radiação, gama mais gama dando é mais e menos. Então, olha a Heisenberg, esse efeito chamado Bragg-Wheeler, olha a Heisenberg pode influenciar também. Então, acho que olha a Heisenberg, ela é assim, aquela eletrodinâmica mais próxima desses experimentos avançados com esses super lasers. Você acha que a QED vai, assim, como é que você compararia olha a Heisenberg com a QED? Esses três efeitos. Então, eu diria o seguinte, olha a Heisenberg é uma QED, não deixa de ser uma QED. Mas assim, quer dizer, olha a Heisenberg é uma teoria que vem da QED, você usa a QED como teoria fundamental, aí você vai pegar, olha a Heisenberg é o quê? Olha a Heisenberg é uma teoria puramente fotônica. Você esquece o elétron, esquece o efeito da carga, como você gosta. Você vai pegar uma teoria puramente fotônica. Mas essa teoria puramente fotônica, ela é gerada a partir da QED no limite. No limite em que você estiver lidando com fótons que tenham frequências, né? Fótons tais que o HI do fóton seja bem menor do que o MC2 do elétron. Isso aqui é a energia de repouso do elétron, 0,5 médios. Isso aqui é a energia de repouso do elétron. Pois se você trabalhar com fótons que tenham frequências tais que a energia desse me morro dos ventos uivantes aí, né? Pegar a energia do fóton tal que ela seja bem menor do que a massa de repouso do elétron, quer dizer, imaginar o seguinte, um fóton para ter essa energia aqui, quer dizer, HNI, a constante de Planck é o que? É 0, é 6,67, né? 10 a menos 34 joules segundos, né? Vamos passar joule para elétron-volt. O joule tem aproximadamente 10 a 19, elétrons-volt. Então, fica elétrons-volt segundo. Então, vamos dizer, a constante de Planck está na faixa 10 a menos 34, 10 a menos 15, vamos dizer assim, 10 a menos 14. 10 a menos 14 elétrons-volt segundo. Se você multiplicar aqui por uma frequência de, sei lá, aqui, 10, 14, 21 Hz, você vai produzir 10 a 7, não vou botar 10 a 20, 10 a 20 Hz. Você vai produzir exatamente 10 a 6 elétrons-volts. 10 a 6 elétrons-volts é um MeV. Então, você precisa ter uma radiação que tem uma frequência de 10 a 20 Hz. 10 a 20 Hz já é raio gama, né? Porque raio-x fica na faixa de 10 a 17, 10 a 18. Então, isso aqui já não é raio gama profundo, mas já é raio gama. Uma radiação bastante frequência. Então, já dá uma coisa na faixa de... Então, você olha a Heisenberg, né? Você pode ter uma teoria fotônica, ela vai descrever uma teoria só de fótons. Se você considerar fótons, vamos dizer assim, até a faixa do raio-x, você já pode ter uma boa aproximação. Agora, se você quiser... Agora, claro, você pode corrigir olha a Heisenberg para introduzir fótons de mais altas energias ainda. Mas você tem que acrescentar novos termos a olha Heisenberg. Então, vamos dizer assim, a eletrodinâmica quântica ela é mais fundamental do que a olha Heisenberg. A olha Heisenberg já é uma descrição mais efetiva. Você vai tentar ver como é que... Porque a eletrodinâmica ela te dá o que? Ela
elétrons, pósitrons e fótons, todo mundo interagindo. No Euler-Heisenberg, você tirou o elétron e o pósitron, você deixou só os fótons. Agora, esses fótons vão interagir entre si, levando em conta efeitos que foram integrados, quer dizer, por isso que ela é uma teoria efetiva. Você vai levar em conta efeitos quânticos do elétron e do pósitron. Os efeitos do elétron. Quando você tira o elétron e o pósitron, você gera os termos não lineares. Você gera termos de campo elétrico a quarta, campo magnético a quarta. Porém, ela também está dentro do regime de banalidade. Você não pode usar Euler-Heisenberg para fótons, por exemplo, com 10 a 25 Hz. Então aí você, porque ela tem esse limite. Você tem uma teoria efetiva fotônica, mas tem que satisfazer aquela condição. A energia do fóton não pode ser tão alta, ela tem que ser menor do que a energia de repouso do elétron. Então aí, mas ela é a melhor teoria para, vamos dizer assim, para descrever esses efeitos. Ela dá birrefringência do vácuo, que é um efeito quântico importante. Ela te dá efeito no espalhamento fóton-fóton, de Brugh. Ela te dá efeito no espalhamento de Barrett-Wheeler, que é gama-gama ainda é mais é menos, e ela te dá também outros efeitos, tipo assim, efeito Faraday, te dá efeito Cotton-Mouton, tem uma série de efeitos do vácuo que a eletrodinâmica pode te dar. Pode te dar, por exemplo, dicroísmo, você pode ter uma região de dicroísmo. Dicroísmo seria você gerar um índice de refração complexo. Quer dizer, você pode ter um efeito de absorção, quer dizer, o próprio vácuo pode estar absorvendo energia da radiação. Então ela é muito completa nesse sentido. Porque Born-Infeld, por exemplo, Born-Infeld não dá de birrefringência do vácuo. Das teorias eletromagnéticas não lineares conhecidas, Born-Infeld não dá birrefringência do vácuo. É igual a Maxwell. Apesar de ser altamente não linear, ela se comporta como Maxwell sobre alguns pontos de vista. Tá bom, pessoal? Então eu peço desculpas a vocês que na semana que vem ainda vou precisar da aula. Na semana que vem já, hoje é dia 10, hoje é dia 3, hoje é dia 4, dia 11, né? Então, provavelmente muitos de vocês já vão estar viajando, podem ser que tenha prova de alguma outra disciplina. Então, se vocês não vierem, sei que o Tchau está vindo, o Dória vindo, depois vocês pegam, porque ainda as aulas ainda não estão do professor Global. Então, vocês podem pegar o pendrive e tirar o contato. Mas, em princípio, eu vou dar a última aula semana que vem, tá certo? Tchau. Sobre a chinesa.